Hoje é dia de Deus fazer na sua vida um milagre. Você crê nisso, sim ou não? Então senta em nome de Jesus, seja bem-vindo a esta quarta-feira abençoada da Sagrada Família. E eu vou fazer uma pergunta para você. Você recebeu um lenço? Quem recebeu o lenço do Salmo 91? Nós estamos no propósito. Falta alguém receber o lenço? Vai lá, pastor José, entrega o lenço do Salmo 91. Estamos nessa campanha aqui agora em nome de Jesus, determinando a bênção do Salmo 91. E o que diz o Salmo 91, pastor? Que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Então nós estamos trazendo a nossa casa para esse esconderijo, para que haja proteção, para que haja segurança, para que haja o livramento, para que haja a grande bênção. Diga glória a Deus. Amém? Então eu e a minha casa, nós estaremos escondidos ali, guardados, né, protegidos debaixo da sombra do Onipotente ali, no lugar seguro. Então você vai depois, em nome de Jesus, fazer essa prece comigo, fazer essa oração em nome de Jesus. Aqui já está o nosso santuário em nome de Cristo. Ali dentro tem uma mesa, hoje você vai deixar fotografia, peça de roupa, o que você quiser deixar ali que representa a sua casa em nome de Jesus. Só que lembrando que você deixar ali vai depois ser levado ao fogo. Nós vamos orar e queimar em nome de Jesus. Pastor, mas vai queimar a fotografia da pessoa? Não é queimar a pessoa, queimar o mal que há na vida da pessoa. E a peça de roupa, se eu deixar ali, pastor, vai ser queimada. Então se quiser trazer uma peça de roupa, traga uma bem velhinha que já não usa, mas que representa a pessoa para ser queimada em nome de Jesus. E onde vai ser queimado, pastor, esses objetos que serão trazidos na igreja? No monte. Em nome de Jesus, nós vamos subir o monte, eu e o pastor José, e nós vamos queimar lá no monte sagrado, lá em São Roque. A gente vai viajar lá para São Roque, fazer essa obra da fé em nome de Jesus. Diga glória a Deus, amém? Então vamos entrar aqui na palavra, irmãos. Hoje eu estou com uma palavra abençoada. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro, abra a sua Bíblia lá no livro de Marcos, capítulo 9, Evangelho de São Marcos, no capítulo 9, nós vamos ler ali um texto bem conhecido, mas eu quero tirar nesse texto com você alguns pontos importantes, que eu estava meditando nessa palavra. Irmãos, a palavra de Deus diz que Deus ele ouve e o quê? O que é o correto? Está escrito na Bíblia, e se está escrito, é um fato e é uma obra já feita, uma obra que já está realizado em nome de Jesus. É só tomar posse como missionário. R.R. Soares nos ensina. Então vamos lá. A Bíblia diz que Deus ele ouve e o que, igreja? Então veja que a oração não é um monólogo, onde só uma pessoa vai falar. Onde só uma parte fala e a outra não. Deus ele ouve a sua voz quando você ora, mas ele tem também ali a responsabilidade. Vou falar até assim, colocar desse jeito. Usar esse termo mesmo, a responsabilidade, o compromisso, o dever de responder. Então toda oração que vai é bíblico, ela não fica sem resposta, ela não volta sem resposta. Quando uma oração vai até Deus, quando ela chega no Santo do Santo, na presença de Deus, quando ela chega ao lugar onde o Senhor está, ela é ouvida. E quando Deus ouve essa oração, acontece algo. A Bíblia diz que ele ordena os anjos. Ele dá ordem aos anjos. E os anjos vêm por meio daquela oração que foi feita, trazer a resposta. Você lembra de Daniel? Quando ele estava aflito, em uma grande tormenta, numa visão que estava ali atormentando a alma dele. Já faziam 21 dias que o Daniel estava naquela situação. E de repente, no meio daquele momento angustiante, ele viu um clarão. E uma voz falava com ele. E uma voz dizia: Daniel. A Bíblia diz que ele teve tanto pavor de ouvir essa voz, que ele perdeu as forças dos joelhos e ele debruçou-se sobre o seu corpo. Tão potente e poderosa que era a voz. Aquela voz era a voz de quem? Vamos ver se você lembra disso. A voz de quem? De um anjo. Agora, esse anjo que foi falar com Daniel,
ele diz para o Daniel essa palavra: não temas, homem muito desejado. Por quê? Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender as coisas de Deus, e desde o primeiro dia em que você começou a orar, são ouvidas as tuas o quê? Nenhuma oração ficou sem ser ouvida. E aí o anjo diz: eu vim por causa das tuas o quê? Orações. Então veja que Deus, ele ouviu a oração de Daniel. Todas as orações feitas foram respondidas. O anjo trouxe a resposta. E a resposta era a vitória, a mudança daquela situação. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Então entenda, irmão, que é muito simples. Para Deus responder, ele primeiro precisa o quê? Ouvir. A oração tem que chegar até Deus. Mas aí a questão é: quem é que ora? É até uma bobagem da minha parte perguntar. Todo mundo ora. Talvez você não é aquela pessoa que vive 24 horas orando, dobra o joelho e não consegue mais nem andar por conta de lesões nos joelhos, porque fica orando 24 horas. E até porque você nem conseguiria orar 24 horas, não é? Mas com certeza você é uma pessoa de constante oração. O que é uma pessoa de constante oração? Que em todo tempo está clamando. Você não passa dias sem buscar a Deus. Talvez você não ore todos os dias, mas na semana você ora. Talvez nas madrugadas você ora. Numa quinzena você ora, num mês você ora. Talvez se você ore uma vez no ano, mas você ora. E se você ora, aí é que está o negócio. Tem que ter para a sua oração o quê? Uma resposta. Aí é que entra a questão: aonde está a resposta? Por que ela ainda não veio? Irmão, é um fato simples e fácil de resolver, de entender. Se Deus, ele ouve a nossa oração e responde, e quando ele ouve, ele responde enviando o anjo, a bênção, o que é que está faltando então? Se eu oro, o que está aí? O que está de errado aí então? A oração chega na onde? Porque a oração pode estar se desviando, a oração pode não estar chegando ao céu. É igual uma correspondência. Quando você manda uma correspondência, vamos lá, uma carta registrada. Você vai no correio e fala assim: eu quero mandar essa correspondência aqui, eu quero que seja como carta registrada. E você paga pelo serviço do correio. Ele não vai chegar lá e colocar na caixinha do correio de ninguém, do destino que vai estar lá, que você vai colocar. Como é uma via registrada, você está pagando por um serviço a mais. A pessoa tem que assinar que recebeu aquilo. É uma comprovação de que a sua correspondência chegou até ela. Não é isso? É uma certificação que chegou. Mas quando você envia uma correspondência registrada e aí chega o carteiro lá, o agente do correio, na residência e bate na porta. Não sai ninguém, ele volta semana que vem. Não sai ninguém, o que ele faz? Ele mesmo vai assinar e dizer: olha, não há ninguém nesse endereço. A correspondência que você enviou, volta para quem? Não tem resposta, vai voltar. O que isso quer dizer, pastor? Se você, irmão, ora, mas a tua oração não vai até Deus, como é que ele vai responder? Aí agora que é a questão. O porquê que a oração não está indo para ele. E a gente vai falar sobre isso hoje. Porque não é só você viver orando 24 horas, clamando dia e noite, se tem algo na sua vida que precisa ser acertado. Às vezes uma correspondência vai e volta por causa de um número errado de CEP. O número da residência era 630, você colocou 930. Ele foi na rua certa, ele passou no lugar certo, só que foi na casa o quê? Tinha algo errado, que atrapalhou o processo. O que isso quer dizer, pastor? Se não tiver tudo certinho, irmão, não tem como. As orações não vão passar do teto da igreja. E vou te dizer mais. Além de você mesmo orar por você, você sabia que tem pessoas de Deus orando por você aqui?
Porque a Bíblia diz que nós temos que orar uns pelos... Às vezes você não sabe, mas eu orei por você essa noite. Como eu estou aqui, você deve ter orado por mim também. Então veja que não é só você que ora por você. Sempre vai ter alguém orando por você. Mas a questão é que às vezes nem a oração do outro está podendo te abençoar. E é aí que eu quero conversar com você hoje. Marcos capítulo 9, versículo, vamos ler lá? O versículo é o 14. Vamos ler desde o versículo 14. Aqui a Bíblia vai narrar a história de um pai e de um jovem, filho deste pai, que estavam em uma situação complicada. A Bíblia esclarece muito bem esse assunto, mostrando detalhes nessa história. Vamos lá, ó. Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, está numa continuação de um fato, de uma história, aí vai contar agora. Viram uma grande multidão em volta deles, e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados, e correram logo para o cumprimentarem. Jesus perguntou aos discípulos: o que é que vocês estão discutindo com eles? Um homem que estava na multidão, começa aqui o nosso ponto principal, respondeu, vamos lá, igreja: mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele está o quê? Dominado por um espírito o quê? Mau, e não pode o quê? Falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, olha o que o espírito faz, ó, joga-o no chão, e ele começa o quê? A espumar e a ranger os dentes, e ele está ficando cada vez mais o quê? Isso é o sinal de que o menino estava prestes a morrer. A qualquer hora dessa, o pior iria acontecer. Já pedi, aí ele reclama a Jesus, já pedi aos seus discípulos, aos discípulos do Senhor, que expulsasse o espírito. Mas olha o que o homem afirma aqui, ó, para Jesus. Mas eles não o quê? Mas eles não o quê? Conseguiram. Então ele reclamou a Jesus, dizendo: ó, os teus discípulos não puderam expulsar. Para quê? Quem antes de Jesus orou pelo jovem? A Bíblia está falando, nós acabamos de dizer. Quem antes de Jesus orou pelo jovem? Os discípulos. Irmão, o problema estava nos discípulos? Não. Você já conhece o texto. O problema está em quem aqui? No menino, que uma hora cai, não tem poder sobre a vida dele, cai no chão, começa a espumar, ranger dente, talvez rosnar, é um demônio. Ou uma outra hora cai no fogo, outra hora cai na água. O problema está com o menino, de ele não ser curado. O problema é o menino. Atende lá para mim, pastor José. O problema é o menino. O problema é quem? O próprio pai. Porque aí Jesus começa ali na situação, observar o comportamento daquele homem. E ele já chega condenando os discípulos, acusando os discípulos, falando disso, falando daquilo, e falou: olha, eles não puderam expulsar. E aí começou uma discussão, porque os mestres começaram a cobrar, e os discípulos, ainda um pouco inexperientes, não souberam como lidar com os mestres. E Jesus então vai discutir com os discípulos e fala: ó, vocês não têm fé, mas não é fé para expulsar, é fé para lidar com a situação, porque não tinha que brigar. A fé, irmão, é você agir pela palavra. E não era ali um local e nem um ambiente para os discípulos estar discutindo, porque eles não conseguiram, porque tinha uma explicação. Só que os discípulos não souberam controlar a situação. Aí Jesus pede para trazer o menino e pergunta: quanto tempo isso acontece? Aí ele vai falar: desde que ele é criança. E aí ele olha para Jesus com aquele olhar de piedade dele, de sofrimento, e fala: Senhor, tem compaixão de mim, do meu filho. Se o Senhor, olha o erro aqui, ó, pode, ajuda-nos. E o que Jesus responde? Se eu posso? Espera aí, se eu posso não, porque eu posso todas, mas se você é o quê? Então olha aí o problema, irmão. Os discípulos não oraram? Oraram ou não oraram? Mas a oração dos discípulos não pôde ser atendida. Se Jesus orasse, sem antes falar com o Pai,
Traz o menino aqui então e fizesse do mesmo jeito que os discípulos fizeram. Porque preste atenção, discípulo é o quê? Seguidor, imitador. O que isso quer dizer, pastor? Que os discípulos, eles fizeram exatamente o que Jesus faria. Talvez Jesus repete o mesmo ato dos discípulos, só com um adicional. Como assim, pastor? Jesus, antes de orar, falou assim: você precisa crer. Mas o rito, a oração, a forma, o modo, com certeza foi igual o dos discípulos. E igualmente também, talvez o de outras pessoas que já tinham orado por ele. Outros mestres, outros representantes de Deus. Mas ele não obteve em nenhuma das vezes sucesso. Ele não foi abençoado. Por quê, pastor? Por causa do seu quê? Comportamento de incrédulo. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Irmão, quantas pessoas, infelizmente, às vezes vêm à igreja, num momento de desespero, num momento angustiante da vida delas, ou elas procuram, porque hoje tem muitos modos, não é? Tem os canais sociais, onde você vai no Facebook, pede, no Instagram, hoje você tem um directzinho, você pode mandar um WhatsApp direto para o pastor, para a pessoa, e aí você faz lá o seu pedido, faz lá o seu clamor, fala, por favor, se humilha mesmo, implora, me ajuda, e aí a pessoa fala, olha, eu vou orar por você, mas é como deixar currículo em alguns lugares, né? A gente vai te ligar e nunca liga, né? Parece que o número no currículo está errado, né? Mas não é, não tem a bênção. Irmão, a pessoa ora, a pessoa não esquece de orar, ela ora, mas a oração daquela pessoa santa não pode te abençoar. Aí a questão, por que não pode? Irmão, às vezes um simples fato da pessoa estar tendo um comportamento que não agrada a quem? A Deus. Irmãos, nós vivemos uma era em que as pessoas, elas fazem a obra da maneira errada. Irmão, não é do jeito que eu falo, do jeito que eu penso, do jeito que eu quero as coisas. Eu não sou senhor, eu sou servo. E o servo, ele simplesmente segue as orientações, as instruções de quem? Do seu mestre. Quem que é o mestre da sua vida? Quem é o senhor da tua vida? Às vezes não tem nenhum pecado, não tem nada grave aos teus olhos, mas um simples fato de você fazer as suas escolhas, decidir você mesmo a sua vida, é o que está sendo a maior amarração da tua vida. Às vezes você não é um pecador, você não é uma pessoa que vive com coisa errada, mas você tem comportamentos que não agradam a Deus, um comportamento de uma pessoa que não serve a Jesus. Quer dar uma olhada? Vamos lá para Lucas, capítulo 10, versículo 38. Irmão, eu já preguei sobre isso, eu estou repetindo isso. É o crente Marta. O problema desse jovem aqui, está sofrendo tanto tempo, é porque o pai dele tinha um comportamento que não ajudava. O pai dele era o responsável de abençoá-lo, de correr atrás da bênção dele, mas do jeito que o pai dele vivia, era impossível Jesus abençoar. E eu vou te dizer uma coisa aqui agora, até mesmo Jesus orando, se ele não repara isso, conserta isso naquele homem, a oração não ia ser ouvida. Repara que até a oração de Jesus poderia se perder nessa hora. Não pode, porque Jesus orar, ele tem que acontecer o milagre, depende de quem. Ele não pode abençoar qualquer pessoa. A pessoa, para ser abençoada, ela precisa ter dentro da vida dela os princípios, os requisitos necessários para ser abençoada. E eu fico vendo que tem muitas pessoas assim hoje. Pessoas que são senhoras de si mesmo, senhores de si mesmo. E eu não sou senhor da minha vida. O senhor da minha vida quem é? Paulo disse isso. Agora não vivo eu, mas agora Cristo, eu não domino a minha vida. Eu não estou aqui porque quero, eu estou aqui porque Deus me fez estar aqui. Eu não estou aqui porque é o meu desejo estar aqui, mas é porque o Senhor quer assim. E eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Quem está entendendo, diga amém. Porque fazendo a vontade do meu Pai, Ele vai me abençoar. Eu vou me fazer digno de ser abençoado. Eu me faço merecedor da bênção. Aí quando eu oro, o céu se abre. A minha oração chega. A minha oração vai.
E aí a minha oração chega, Deus ouve, e Ele então pode responder. Fala, vai lá, o anjo. E o bom, irmão, quando Deus ouve a oração, sabe o que é? É que Ele nunca responde do jeito que você quer. É bíblico, Ele sempre traz mais do que você precisa do que você está o quê? Pedindo. Olha que coisa forte. Mas às vezes eu não estou recebendo nem o que peço. Por quê, pastor? Porque tem um problema, ela não está chegando. Quando você, irmão, fizer a coisa certa, não vai ser preciso você orar mais 10 horas. Não vai ser preciso mais você passar 24 horas orando, não, que você não vai precisar mais orar. Até porque se você não orar mais em necessidade de algo, você vai ter que orar agradecendo. Obrigado, Deus, eu estou recebendo tanta bênção que eu não sei onde eu coloco, o que eu faço com tanta riqueza, glória que o Senhor está me dando. É só bênção para contar. Quem está entendendo, diga amém. Mas isso vai depender de que tipo de pessoa você é hoje. E olha aqui, irmão, o tipo de pessoa que às vezes nós somos. Lucas capítulo 10, vamos lá. Versículo 38, vai estar na tela aí para você acompanhar. Lucas capítulo 10, verso 38. Vamos lá. Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem. Veja que Jesus está numa missão, ele está numa jornada, passando de lugar em lugar. E chegaram a um povoado. Ali, uma mulher chamada Marta o recebeu na onde? Na sua casa. Maria, 39, a sua irmã, sentou-se aos pés de quem? E ficou ouvindo o que ele o quê? Irmão, para aqui já tem uma mensagem já. Jesus avisou que ia. Ele chegou como? De surpresa. Jesus não vai avisar. Ele simplesmente vai fazer isso, ó. Quando você vê que é ele, o que você tem que fazer? Mas tem gente que se chegar alguém de repente na casa dela, ela fala, ai meu Deus, como é que eu vou receber? Fica quieto, que ele volta mais tarde. Tem que arrumar essa casa. Aí agora não dá para receber, fica quieto. Se eu receber ele agora, vai me atrapalhar. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Irmão, o problema é esse. As pessoas sempre estão ocupadas para a hora que o Senhor chega. Na hora em que o Senhor quer falar, na hora em que o Senhor quer abençoar. E essa é a razão, irmãos, de nós estarmos sofrendo. Porque quando Jesus chegou, Marta não teve jeito. Ela foi surpreendida. Quando ela abriu a porta, nossa, Senhor Jesus. Elas estavam as duas afadigadas, atarefadas. Talvez deveria ser um dia de faxina, um dia de limpeza, um dia de cuidado de casa. E eu sei como é bem isso, porque lá em casa tem esse dia também. O dia da faxina. E o dia da faxina, a mulher quer que vai para fora, vai jogar bola, vai para o mercado, vai cortar o cabelo. Ou seja, não fica dentro de casa, porque se você ficar aqui, só de você estar já me atrapalha. Então ela é preferência dela, porque ela vai arrastar o móvel, ela não vai parar para fazer um arrozinho fresco, ela vai fazer a faxina. Quem está entendendo, diga amém. Vai lavar aquelas 50 máquinas de roupa suja, não é isso? Vai tirar a telha de aranha do telhado, de dentro, de fora, vai fazer isso. É um dia puxado, um dia que tem hora para começar e não tem hora para quê? Para terminar. É um dia complicado, é um dia de pouca conversa. Mas se o Senhor chegar, meu irmão, você tem que largar tudo. Tem que largar qualquer coisa por Jesus. E esse é o nosso problema, que a gente não aprendeu isso ainda. A gente está dentro da igreja, mas a gente não sabe abrir mão de certas coisas por Ele. De certos afazeres nossos, certos compromissos. De certas coisas que temos na nossa vida, que às vezes tem que deixar. Porque é prioridade, mas a maior prioridade da minha vida quem é? É Deus. Porque Ele sabe do amanhã que eu não sei. E se Ele veio hoje é porque Ele sabe que amanhã eu estou precisando dessa visita. Por isso Ele me deixou para vir amanhã, porque Ele nunca vem tarde, Ele sempre vem antes, diga glória a Deus. Só que a gente não entende, e a gente faz errado e perece por isso. Irmão, está na hora da gente aprender, despertar. Por quê, pastor? Porque os dias passam muito rápido. E aí Jesus bateu na porta de Marta, ela não teve jeito. Como é que ela vai bater a porta na cara de Jesus? E agora? Ela falou, Jesus, o Senhor aqui? Pois é, Marta, tudo bem? Como é que estão as coisas? Jesus não avisou, porque se Ele avisa, até Jairo estaria em casa. Até ele estaria em casa. Lázaro, perdão. Jairo não tem nada a ver com isso aqui.
O Jairo já é de outro departamento. Mas até Lázaro estaria em casa. E aí o que acontece? Irmão, Jesus entra. E ele senta na sala. Acho que a Marta ficou ali esperando. Será que ele vai dar só um oi e vai vazar? Tem muita coisa para fazer. A pia de louça ali, olha ali, ó. Comecei a tirar a telha de aranha. E a Maria, era a irmã dela, as duas dividiam o trabalho. Só que a Maria, quando viu Jesus, tirou o avental, jogou a luva fora, tirou o lenço da cabeça e sentou e falou assim: o que o senhor veio trazer de bom para mim? Ela deixou tudo que estava fazendo o quê? Para depois. E a Marta ficou agitada e foi lá reclamar, falou: Senhor, não leva mal não, mas o senhor não se importa que eu sirva só, que eu faça tudo sozinha? Dá uma bronca na Maria aí, porque a Maria, olha aí, ó, sentou agora aí, a bonitona, e eu estou ali cheia de coisa para fazer. As coisas têm que ser feitas, alguém tem que fazer, porque se eu não fizer, ninguém faz. É aquele velho ditado: se eu não trabalhar, pastor, não pago minhas contas. Se eu não correr atrás do pastor, o prejuízo é meu. Não é seu. O prejuízo é de muita gente. Porque Deus usa você para abençoar a sua casa. Você tem que aprender isso. Você não deve deixar nenhum compromisso por outro compromisso. Mas por Jesus você deve deixar tudo, inclusive a sua vida, se preciso. Porque quem perde a sua vida por Ele, achará a vida eterna, diga glória a Deus. Mas o problema das pessoas é exatamente esse. É viver como Marta, deixando para servir Jesus quando tiver tempo, depois, quando eu puder, e não é assim que serve. Por quê? Porque o Senhor é a prioridade. E aí a Bíblia diz, vamos lá, olha só. Marta recebeu na sua casa. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. 40. Marta estava o que, igreja? Ocupada com todo o trabalho de casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu. Eu quero que você lê comigo essa parte. O que ele respondeu? Vai lá bem forte, toda a igreja. Marta, Marta. Para aqui, coloca o teu nome no lugar da Marta. Põe o teu nome aí. Aí ele diz o teu nome. Vai lá. Você está o quê? Agitado e preocupada com muitas, mas apenas uma é o quê? Maria escolheu o quê? A melhor de todas. E qual é a melhor de todas? Vamos parar aqui. O que Jesus foi fazer ali? Quando ele sentou, ele começou a fazer o quê? Traz um pão de queijo aí. Traz um café coadinho de hora para mim agora. Foi isso que ele falou? Tem biscoito? Foi isso que ele falou? Tem mel? Traz um cadinho de mel para mim, com um pãozinho amassado de hora. Foi isso que ele falou? Ele não foi lá para comer, ele não foi lá para se confortar, ele foi lá para pregar. Por que ele parou naquela casa? Lembra o que eu disse? Ele nunca vem tarde. Ele sabia o que estava por vir no dia seguinte. Porque quando Jesus vai embora, que ele sai daquela cidade, e ele já está num outro lugar fazendo a obra, ele recebe uma carta da própria Marta. Vem, porque o teu amigo está doente, ele está enfermo, ele está morrendo. Quando ela buscou Jesus, já era o quê? Quando Jesus voltou, 4 dias depois, Lázaro já estava como? Morto. E aí o que mais acontece? Quando Jesus chega, ele começa a falar com a Marta. Ela: não, eu creio, o Senhor é a ressurreição, o Senhor é o Filho de Deus. Tá, me levam onde vocês sepultaram ele. Quando chegou Jesus na cova, ele falou assim: agora tira a pedra. A Marta falou: não, não pode, porque já é de 4, cheira mal. Irmão, o que isso mostra? Que a Marta, ela está totalmente perdida na hora da adversidade. Mas por que a Marta não sabe o que fazer? Porque no dia que ele foi ensinar, ela estava o quê? Ocupada. Quando vier o dia mal, você não vai saber como vencer. Você não vai saber como resolver. Você vai ser surpreendido. E o dia mal é o dia que você vai ser atacado pelo inimigo. E vou te dizer, às vezes não é nem um inimigo tão grande, tão famoso.
Às vezes não é nem algo tão terrível. Quem está de fora olha e fala, isso aí não é nada. Mas só você que está enfrentando e tendo prejuízo sabe o que é. Aí você olha, irmão, e vê que até, o menor está te vencendo. Agora por que está te vencendo? Porque você não tem entendimento para vencer aquilo. O meu povo sofre, porque lhe falta, vai faltar para você. Aquele dia que você não vem na igreja, aquele dia que você não escuta a palavra, aquele dia que você decide ir para um aniversário em vez de vir para um culto, aquele dia que você decide ficar em casa, porque você fala, hoje eu estou tão cansado. Irmão, eu sou ser humano como qualquer outra pessoa. Ontem, tanto eu, o pastor José e o Alex. Alex, está vivo aí? Glória a Deus. Ontem a gente foi fazer uma obra. Um amigo nosso, pastor, que não tem, vamos dizer assim, tanta condição, tanto financeiro como física também, ele precisou se mudar. E ele não tinha como. E parece que na hora que a gente mais precisa, os que dizem ser amigos, o que eles fazem? Não dá, estou com o pai, então rapaz, estou até com pena de você, mas não tem nada que eu possa fazer. Aí o que acontece? Eu senti a necessidade de ajudar esse rapaz, eu me comprometi, falei, pastor, o pastor José conhece ele, falei, o senhor pode ajudar? Ele falou, não pastor, eu vou. Ontem era a folga do pastor José. Ontem era um dia para ele ficar em casa, lavando a louça, limpando o quintal, né? Que é o que ele faz na folga, lavando a roupa, né pastor José? Dormindo, só se for de noite, né? Mas brincadeira, é sério, o pastor José onde estava de folga era o dia dele, descansar, o dia dele resolver as coisas dele. O Alex, que está ali, trabalhou à noite. Ele é vigilante. Ele trabalhou a noite inteira. Quando foi 6 horas da manhã, eles estavam na porta da minha casa, os dois. Vamos, pastor. A gente saiu de Campinas, fomos até Piracicaba, naquele sol quente, carregando mudança. O rapaz morava no apartamento. Primeiro ou segundo andar? Segundo andar, de escada. Desmontamos os móveis dele, carregamos no caminhão, saímos de Piracicaba, fomos para São Paulo, pegamos trânsito, montamos os móveis, ajudamos na descarregada de tudo, preparamos tudo com ele. Sabe que hora que nós chegamos em casa ontem? Eu que cheguei primeiro na minha casa, fiquei em casa e o pastor Zé pegou ainda e seguiu para a casa dele. Eu cheguei na minha casa, era 11h33, em ponto. O pastor já deve ter chegado na casa dele beirando meia-noite. Acho que deu nele o mesmo sintomas que deu em mim hoje de manhã. Quando eu acordei, foi com a minha filha me chamando. Pai, vamos, acorda. Está na hora. Que elas vão para a escola, eu levo para a escola. 6h45 a Luna mandou ela me chamar. Para mim tomar banho, para mim poder me arrumar, para poder 7 horas sair com elas, deixar na escola e vir para a igreja. Você sabe que deu vontade de virar do lado de cá, cobrir a cabeça e não levar elas na escola, falar, falta hoje, ligar para o pastor José, fica aí pastor José, faz o culto que eu estou quebrado, mas ele também está. Mas a gente está aqui. O que o senhor quer dizer, pastor? É o dia do Senhor. Ele é a nossa prioridade. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, eu fui lá, falei para vocês que esse ano eu ia ter as aulas presenciais de novo. Fui na faculdade. Eu estou abrindo mão de uma matéria importante para mim não perder a quarta-feira. Eu abri mão de uma matéria, eu vou ter que refazer essa matéria no final, que seria agora nesse semestre, eu vou ter que fazer no final, porque eu não quero deixar de fazer culto quarta-feira. Por quê, pastor? Porque eu sei a necessidade que tem de você ouvir a palavra. Não que o pastor José não tenha condições disso, mas eu sou o pastor responsável da igreja. Quem está entendendo, diga amém. Mas aí que está, a gente faz o sacrifício, os discípulos estavam lá orando, os discípulos estavam lá fazendo a obra, mas aquele homem não podia receber, e estava necessitado. Você vem na igreja, você tem necessidade, a sua família tem, o dia mal chega, mas às vezes não dá para te ajudar. Por quê, pastor? Porque ainda você não aprendeu a servir. Você não aprendeu que a prioridade é o Senhor. Deixa para depois ou puxa agora, pastor José?
Onde você estava 3 horas da tarde, domingo? Eu sei que tem gente que justificou bem antes. Isso não é para todos. Tem pessoa que isso aqui não... É como eu estou dizendo, a volta de Jesus não vai ser assombro para ela. Mas para alguns vai, infelizmente. Onde você estava domingo, 3 horas da tarde? Eu estava dormindo, eu estava num baita de um churrasco. Tudo bem, mas qual é a tua prioridade? Eu não estou aqui fazendo uma reclamação para você, mas eu estou querendo que você entenda que o esforço, ele é vão se você não fizer a sua parte. Não adianta eu ir lá no monte orar a madrugada toda. E tem coisas que a gente faz que você não vê. Porque tem pastor que gosta de mostrar. Ele leva uma cesta básica na casa de uma pessoa, ele fica mostrando, ó, pessoal, estou aqui na casa. Eu não faço isso. Eu não gosto, não é de mim fazer isso, eu não fico atrás dessas coisas. Sabe por quê? Porque eu não estou atrás, eu não sou político, eu não estou atrás, não vou ser votado. Eu não sou pastor por voto. Eu sou pastor por unção, quem está entendendo, diga amém. Então eu não preciso ser escolhido, não. Põe ele lá porque é aquele pastor, não. Se Deus me vê, o homem não tem como me esconder. Quem está entendendo, diga amém. Mas irmão, não adianta tanto esforço se você não fizer a sua parte. E eu não estou falando isso porque eu estou desanimado. Eu estou falando isso porque eu estou, na verdade, desejoso de te abençoar. Porque quantas pessoas eu poderia ver contando testemunho, contando isso, conquistando aquilo, sendo abençoado. Porque o dia da prova vem. E não tem jeito, se a pessoa não fizer o que é a igreja? Correto. Quem está entendendo, diga amém. Então pega firme, irmão. Quando o pastor falar para você de um culto especial, você não falta. Quando eu falar de uma campanha, a gente vai começar hoje a campanha. Se bem que eu não tenho que reclamar nada de vocês. Vocês aqui, o povo da manhã, é um povo muito edificado, é um povo muito firme. Essa reunião é muito boa de fazer, é muito prazeroso estar aqui de manhã, porque não tem, vamos dizer assim, barreiras, é um culto muito limpo. Às vezes tem culto que é um culto difícil, se encontra grande resistência. Esse culto não, esse culto aqui é um culto bem tranquilo, não se espera muita coisa, mas acontece muita coisa em cultos assim. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Porque é um povo que sabe o que quer. Com chuva, sem chuva, vocês estão aqui. Mas tem gente que infelizmente, irmão, o tempo ameaçou lá na China, ele já está falando, não dá. Não pode. Eu estava falando com o pastor Zé, a gente somou mais ou menos quantas pessoas faltaram no domingo agora. Em média de 40 pessoas. Eu não vou mostrar o áudio para vocês que o reverendo João Batista me mandou ontem. Ele mandou um áudio para São Paulo, um áudio para o Rio de Janeiro, exigindo a instalação de ar-condicionado nessa igreja. Ele falou, eu quero que instala, eu vou precisar falar com quem? Para instalar na igreja do Ouro Verde. Está lá o áudio. O Alex ouviu, não ouviu, Alex? Ele viu. Ele exigindo, ele brigou pela nossa igreja. Falou, irmão, não tem como. Ele falou, eu vi as vozinhas da igreja, eu vi o povo sofrendo calor. As máquinas estão aqui, brigou ontem, um monte de gente ligou para mim. Ah, pastor, estou tentando ligar para você. Eu falei, então você está ligando o número errado. Porque o meu número é esse que você está conseguindo falar agora. Você ligou, eu atendi. Está brigando. Mas, irmão, para isso acontecer, você tem que lutar comigo. E estar presente numa reunião dessa é uma maneira certa de manifestar que você merece. Que a tua igreja é grande. Quem está entendendo, diga amém. Vamos investir em quem e no quê? Em mim, que sou fiel, que estou aqui, que honro. E eu falei para o reverendo, reverendo, eu tenho vergonha de falar na igreja. Porque eu já falei há tanto tempo, eu falei, tem uma sala ali estragando material. Ele mandou uma mensagem bombardeando todo mundo lá. E ele vai mostrar para o missionário, eu tenho certeza que ele mostra que o João é ousado mesmo. E vai mostrar, irmão. Por quê? Porque tem que ter uma resposta. Está tudo aprovado, por que não faz? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Irmão, você tem que me ajudar a ganhar bênçãos para a sua vida. Eu amanhã posso sair daqui e ir para uma igreja que tem 60 máquinas de ar-condicionado.
Tanta marca que não vai nem usar. Mas e você, como fica? Me ajuda a te ajudar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Me ajuda a ajudar você a ser feliz. Eu oro por você, eu clamo pela sua vida. Eu venho para os cultos, você tem que vir também. Ah, mas eu fui, o culto lá é tão pouca gente, esquece o pouca gente. É por você que Deus veio. Porque onde está um ou dois reunidos, eu estou presente ali. Quem está entendendo, diga amém. Agora é claro, foi como o Senhor me falou mesmo. Tem pessoa que está no seu país, mas que não é legítimo. É o estrangeiro, ele é peregrino. Um dia ele volta para o país dele. Quer dizer, tem pessoa que está na igreja, mas que na verdade ela nunca se familiarizou a igreja. Ela não é membro da igreja mesmo. Que ela não dá o dízimo na igreja, ela não dá uma oferta na igreja. Ela vem quando dá. Ela não obedece. Não é ovelha desse rebanho. Quem está entendendo, diga amém. Mas você é minha ovelha. Então honra. Honra. Para Deus poder te honrar. Diga glória a Deus. Irmão, se a gente juntar mesmo a força, você não tem noção. A gente vira uma explosão nessa cidade. A gente cresce de um jeito que não tem quem segure, irmão. Só que para dar o crescimento que vem de Deus, primeiro, um tem que plantar e o outro tem que fazer o quê? Repara que tem as duas obras a ser feitas antes do crescimento vir. Vamos lutar, irmão. A gente pode. Desistir é para fraco e covarde. A gente não vai parar agora no meio do caminho. A gente está bem perto de alcançar a bênção. Diga glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos orar pela